E aí, minha gente, a paz de Jesus a todos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, que o dia de vocês seja abençoado, amém? Gente, estou aqui pela misericórdia de Deus para trazer mais uma palavra para vocês, algo que Deus colocou no meu coração. Faz tempo que eu não apareço aqui, né, assim, falando normal, só em clipes, em vídeos de louvor, mas toda honra e glória seja dada a Deus, amém? Então, você que está aí assistindo, pega a sua Bíblia, vamos meditar um pouquinho na mensagem do Senhor comigo, tá bom? Amém? Antes de começar, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Amém? Gente, estou aqui com a Bíblia. Abram lá em Atos 3. Eu vou ler do 1 ao 10. É a história do coxo, acho que vocês conhecem, né? A cura de um coxo. Eu vou estar lendo. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Ou algumas Bíblias, não tenho prata e nem ouro, né? Ele fala. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que era um mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Amém? Até aqui. Gente, há um tempinho já que eu tenho meditado nessa palavra. Deus ele me dá muitas palavras para a honra e glória dele através de louvores. Eu estava ouvindo um louvor da Midia Lima que chama Entre para o Templo, que relata sobre essa história. E aí eu fui meditar e uma coisa me chamou a atenção, é algo que diz no louvor, mas é uma coisa que me chamou a atenção e é verdade mesmo. Por trás de toda essa história, antes da gente conhecer a história desse coxo, tem a história de uma mãe, né? Era uma mãe, até anotei aqui, era uma mãe que sonhava com um filho perfeito, né? E naquela época, naquele tempo, era bem antigamente, não tinha ultrassom, né? Não dava para saber se era um homem, se era uma mulher, se o filho ia nascer bem, se o filho ia nascer mal, se ia nascer doente ou não. E eu fico imaginando ela naquela expectativa, criando, né, aquela expectativa de mãe, aquele carinho, crendo que o filho ia nascer um filho perfeito, né? Era uma mãe que sonhava com um filho perfeito. E aí, aquele filho nasceu coxo. E eu fico imaginando a decepção daquela mãe, a tristeza daquela mãe, e o questionamento muitas das vezes daquela mãe: meu Deus, o Senhor podia ter a oportunidade de me dar um filho perfeito e por que o Senhor não me deu? E quantas vezes nós somos como essa mãe, criamos expectativas em cima de alguma coisa que a gente não sabe se no momento é a vontade de Deus, né? Porque ela cria que o filho ia nascer perfeito, mas será que era o que Deus queria? Se aquela criança nascesse perfeito, Deus não ia poder fazer um milagre lá na frente, né? Então Deus sabe de todas as coisas e é isso que a gente tem que entender. Ainda que o começo da história, a situação que a gente está passando agora seja difícil de entender, lá na frente pode crer que Deus vai fazer alguma coisa sobrenatural. E ainda que Ele não faça algo que nos surpreenda, é pro nome dele ser glorificado e ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê dos sims, ele sabe o porquê dos nãos. E através dessa história dessa mãe, a gente conheceu a história desse coxo, né? Todo dia, aqui como relata na palavra, ele era colocado em frente ao templo para pedir esmola. E ele fazia isso todos os dias, né? Como relata aqui na palavra, todos os dias. E ele estava acostumado, né? Ele se acomodou tanto naquela situação que ele não enxergou que o milagre dele estava a um passo do chão. Por quê? Porque ele estava em frente ao templo. Ou seja, se ele olhasse para cima, ainda que ele fosse se arrastando, mas se ele olhasse e tomasse uma posição, falasse: não, eu creio que a partir do momento que eu entrar naquele lugar ali, eu vou ser curado, eu vou ser transformado em nome do Senhor Jesus. Se ele tivesse essa convicção, a história seria totalmente diferente, mas não. Então, todos os dias ele estava ali, ele recebia algo que iria perecer, porque se ele estava ali todos os dias, é porque supria um dia, mas no outro já estava faltando de novo. Então ele estava... Gente, não liga que é a minha calopsita, tá? Que tá cantando aqui. Mas amém, glória a Deus. Então todos os dias
ele estava ali buscando algo que perecia, porque supria o dia de hoje, mas o de amanhã não supria. Mas quando é com Deus é diferente. Deus, ele nos supre todos os dias. Ainda que somos falhos, que somos errantes, pecadores, mas Deus está com a gente todo dia, suprindo as nossas necessidades todo dia. Como eu aprendo no ministério que eu estou, pode faltar no armário, mas na mesa Deus nunca deixa faltar. E Deus é tão maravilhoso que ainda que aquele homem estava acomodado, muitas vezes nós estamos assim, nós precisamos sair da acomodação, como eu já falei, sair do lugar que está confortável para tomarmos uma posição verdadeira na presença do Senhor Jesus, né? E aquele homem estava tão acomodado e Deus olhando, eu imagino Deus olhando aquilo lá de cima e falando, não posso deixar a história dele assim, nessa acomodação para sempre. E aí Deus enviou 2 homens que tinham a presença de Deus. E quando ele encontrou com 2 homens que tinham a presença de Deus, a história foi totalmente diferente. Ele olha para aqueles homens, Pedro e João, e esperando receber uma esmola, algo que iria perecer de novo, né? E aqueles homens olham para ele e dizem, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta daí agora e anda em nome de Jesus. Ele deu toda a honra e toda a glória para Jesus. E ele estendeu a mão para ajudar. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes nós estamos fracos, estamos cabisbaixos. Às vezes nem deveríamos estar, né? Porque Deus se entregou seu único filho por nós na cruz. A gente tem mais motivos, temos motivos suficientes para agradecer a Deus todos os dias. Mas Deus enviou aqueles homens, ajudou ele a se levantar, ele se colocou de pé. E a partir do momento que ele se colocou de pé, que ele foi tocado por aqueles homens, como acontece muitas vezes nas nossas vidas, porque às vezes Deus traz pessoas na nossa vida para falar, ei meu filho, acorda, levanta, Deus é contigo, sai desse lugar de acomodação, toma uma posição. Deus faz isso e não é vergonha. Se Deus usa alguém para nos alertar, para chamar nossa atenção, para abrir os nossos olhos, para nos ajudar a nos colocar de pé, é porque Ele nos ama. A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. É igual um pai e uma mãe, Ele corrige o filho porque Ele ama. E com Deus não é diferente. E a partir do momento que aquele homem foi curado e se colocou de pé, a Bíblia fala que ele entrou para o templo adorando. E é algo muito forte que Deus falou comigo. Antes de eu falar alguma coisa para vocês, Deus fala primeiramente comigo, passa para mim. E eu aprendi muito com essa mensagem. E muitos pensam que o maior milagre que aconteceu nessa história foi o coxo ter sido curado, foi o coxo ter se colocado de pé, foi as pernas dele ter se firmado de novo, mas não foi. O maior milagre foi ele entrar para o templo adorando e glorificando e reconhecendo toda a honra e toda a glória de Deus. Por quê? Porque ele saiu da mesmice, porque ele saiu da acomodação. Então esse foi o maior milagre. Ele sentir que ele precisava agradecer a Deus, ele ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E nas nossas vidas não é diferente. Hoje Jesus convida eu, convida você, entre para o templo, seja restaurado, como diz no louvor, em Deus não existem sonhos acabados, né? Então vamos entrar para o templo, adorar a Deus verdadeiramente. E às vezes a gente pode até ficar questionando, mas por que Deus arrancou aquele homem daquela porta, ali onde ele estava, né? Há tanto tempo, tantos anos, ali naquela mesmice, por que Deus tirou ele dali? Por que Deus escolheu ele ali para ir adorar lá dentro? Porque Deus queria mostrar para os que já estavam lá dentro do templo como se adora de verdade. Porque eu tenho certeza absoluta, porque aqui fala que aqueles homens que estavam lá dentro do templo ficaram impressionados olhando aquele homem adorando. E eles começaram a pensar, ué, mas não era aquele ali que pedia esmola? Não era aquele ali que estava há tantos anos ali? Quem sabe não é assim comigo com você? Ah, não era aquele ali que era o ex-drogado, a ex-prostituta? Não era aquele ali que era o ex-mentiroso? Não é aquele ali que falava mal de fulano, de ciclano? Era, mas agora é transformado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. A gente peca, a gente erra assim, somos falhos todo dia, gente. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos. Mas a gente busca a perfeição em Cristo Jesus. Porque a Bíblia ensina a gente a ser imagem e semelhança dele, né? E eu imagino aquelas pessoas impressionadas, porque Deus queria mostrar para eles como se adora de verdade. Porque aquele moço, ele podia ter sido curado e tchau, vazar, né? Não ia agradecer ao Senhor, mas ele reconheceu que toda a honra e toda a glória era para Deus e entrou adorando, pulando, saltando dentro do templo, reconhecendo a glória do Senhor Jesus. E é isso que Deus quer da gente. Não vamos esperar, como eu falei isso uma vez na minha igreja, para honrar do Senhor Jesus, não vamos esperar Deus levantar as pedras para adorar Ele. Porque Deus faz isso. Se Ele achar que a nossa adoração não está boa, Ele levanta as pedras, Ele levanta os animais, Ele levanta até os carros, seja o que for, para ter uma adoração. Por quê? Porque Deus não busca uma adoração perfeita. Isso é algo que eu aprendi e eu creio que tem fundamento para a glória do Senhor Jesus. Deus não busca uma adoração perfeita, porque lá no céu Ele já tem uma adoração perfeita dos anjos. Deus busca os verdadeiros adoradores. Então vamos nós ser esses verdadeiros adoradores em nome de Jesus. Amém, gente? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu espero que vocês tenham entendido, que Deus tenha falado com vocês, falou muito comigo. E eu sei que pelo menos uma pessoa Deus está alcançando nesse momento em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe por ter assistido até aqui, pela paciência. E é isso, gente. Tchau, Deus abençoe.